Graça e paz, queridos alunos. Meu nome é Karine Jamile e nós vamos nos encontrar na disciplina Psicologia da Educação. Para mim é uma honra, uma alegria muito grande estarmos juntos para aprendermos mais e mais, né, a fim de expandir o reino de Deus com unção, qualidade e sabedoria. Hoje, na nossa aula 1, a nossa proposta é conversar um pouco sobre a historicidade da psicologia e depois um ramo da psicologia que é a psicologia da educação. Então, eu gosto muito de saber a história das coisas para que a gente tenha a compreensão da nossa prática. Então, nós vamos ver um pouco, nesse primeiro momento, sobre uma breve história sobre a psicologia, né, no âmbito geral. O termo psicologia tem origem grega, né, sendo derivado da junção de duas palavras, psique e logos, que tem por significado o estudo da mente ou da alma. Psicologia, então, é a ciência que estuda o surgimento e o desenvolvimento dos processos e dos fenômenos psicológicos que motivam e orientam o comportamento humano. A história da psicologia começa com os gregos no século III, antes de Cristo. Os avanços que os gregos produziram na arquitetura, né, na agricultura, na física, na geometria, na política, permitiram que o cidadão se ocupasse das coisas do espírito, como a filosofia e a arte. Entre os filósofos gregos surge a primeira tentativa de sistematizar a psicologia. A psicologia, ela descende, né, ela nasce da filosofia, que é a ciência mãe, né? Então, o prazer da sabedoria, né? Filosofia é você amar a sabedoria. Então, depois da filosofia surgem várias ramificações e várias ciências. Trabalhavam com a parte imaterial do ser humano, sem considerar o pensamento, os sentimentos de amor e ódio, e irracionalidade, também o desejo, a sensação e a percepção. Com Sócrates, Platão e Aristóteles, observamos as primeiras reflexões sobre o estudo da mente e da alma humanas. Os pensadores legaram à humanidade considerações importantes de caráter psicológico a respeito da aprendizagem e do ensino, entre vários outros temas. Sócrates é considerado o pai da filosofia ocidental. Desenvolveu a técnica da maiêutica, que é o método pelo qual a ideia nascia, era o parir das ideias, né, de forma semelhante ao parto. Caracteriza-se pelo momento de busca pela verdade, no qual o ser humano anseia o aprimoramento de suas ideias através da reflexão e do diálogo, no exercício de análise interior para descobrir a verdade. E eu gostaria que vocês em casa, não é, vocês fizessem uma análise do texto bíblico, onde a gente encontra em João 8,32, de conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você vê o anseio do ser humano, né, no decorrer da existência da humanidade, em descobrir a verdade, né, em descobrir por que eu estou aqui, qual o propósito, será que existe vida após a morte, não é? Quem é que gere todo esse planeta de forma tão ímpar, né? Alguns não conseguem ter um entendimento, né, que há uma força muito maior, né, que gere todo o universo, né? E é o nosso Deus. Nós que somos cristãos, nós cremos plenamente no criacionismo, onde a partir da oralidade, do poder da palavra, né, Deus criou todas as coisas. Haja luz, haja separação entre o dia e a noite. Então, o poder, né, verbalizado do nosso bom Deus. Mas, infelizmente, há pessoas, né, que não conseguem enxergar essa verdade. Então, alguns textos eu gostaria que vocês em casa, com calma, quando vocês assistirem a videoaula, vocês possam fazer um parâmetro, né, desses grandes homens que a sociedade nomeia como pessoas sábias e inteligentes, né, e que vocês façam um paralelo com a verdade bíblica, até que ponto realmente esses homens estavam corretos em seus pensamentos. E em seguida diz o seguinte: é em busca pela verdade
que se percebe as ideias psicológicas, pois para o filósofo a verdade está em cada indivíduo. Era isso que ele defendia. Para Sócrates, o homem, ao voltar-se para si mesmo, chegaria à sabedoria. Novamente, eu conclamo vocês a analisar com cautela, né, o que está escrito em Daniel 2:20 e em Tiago 3:17. O conteúdo dos diálogos de Sócrates chegou até nós por meio de seus discípulos, em especial Platão, pois Sócrates não deixou nada escrito. Segundo ele, deve-se seguir a inscrição do templo de Apolo: conhece-te a ti mesmo. À medida que o homem se conhece bem, ele chega à conclusão de que não sabe de nada. Para ser sábio, é preciso confessar com humildade a própria ignorância. Só sei que nada sei, repetia sempre Sócrates. Novamente, né, eu gostaria que vocês olhassem o que é que Provérbios 28:5 fala a respeito, né, da sabedoria. Né? Então, o que é que Deus colocou no coração do homem? Né? De onde vem a sabedoria? De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que adianta o homem, né, perante a sociedade, ser reconhecido como um homem sábio e inteligente, mas a verdade da palavra de Deus, que define toda a nossa vida, tanto aqui na Terra como a vida eterna, né, ele não tem acesso a esse conhecimento que liberta, um conhecimento que traz à existência, né, a verdade. E a verdade é o único caminho que nos leva a Deus, é o Senhor Jesus Cristo. O sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. Então, você vê no decorrer da história da humanidade, tantos homens e mulheres se levantaram nas sociedades, não é? Com sabedoria e inteligência, humanamente falando, mas pessoas totalmente ignorantes, né? E incultos em relação à verdade do reino de Deus. E a própria Bíblia já nos alerta sobre isso. Se está na Bíblia, é porque é importante, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então, sábio é quem aprende a ouvir a voz de Deus. Sábio é quem busca ao Senhor. Sábio é aquela pessoa que investe no relacionamento diário com o Senhor, pois é o meu relacionamento com Deus que vai definir todos os demais relacionamentos que eu tenho. A maior contribuição de Sócrates, segundo a autora, foi a investigação, né? Os questionamentos, a capacidade do homem de questionar, de refletir, de criticar. Aquele que questiona perturba a ordem estabelecida. Na época, Sócrates é acusado de corromper a juventude e de desprezar os deuses gregos da cidade. Com base nessas acusações, ele é condenado a beber cicuta, que era um veneno extraído de uma planta do mesmo nome. Na Apologia de Sócrates, escrita por Platão, segundo a tradução de Maria Lacerda de Souza, ele ficou imperturbável durante o julgamento. E no final, ao se despedir dos seus discípulos, ele disse: já é hora de irmos, eu para a morte, vós para viverdes. Quanto a quem vai para um lugar melhor, só Deus sabe. E isso me remete à lembrança, né, da segurança do cristão em relação à salvação, de saber que nós estamos aqui na Terra como peregrinos, né? Mas o nosso lar é celestial. E aí eu gostaria que vocês meditassem na verdade bíblica de João 3:36, João 18, de 28 a 29, e 1 João 5:13, a respeito, né, da nossa identidade em Cristo, de pertencimento, a certeza da salvação, sim, em Cristo, e a plena certeza da vida eterna nele. Né? É muito interessante, é muito diferente, né? A vida daquela pessoa que conhece a Deus em profundidade e daquela pessoa que acha que a verdadeira essência da vida está em crescer secularmente, em ser uma pessoa, né, bem-aventurada em tudo aquilo que faz, mas isso não é a essência. A nossa essência é sabermos que somos do Senhor, é a nossa identidade. E as demais coisas, como o próprio Mateus diz, né, vos serão acrescentadas. Se a gente colocar Deus em primeiro lugar, né, para Ele gerir a nossa vida, para Ele ser o nosso único e suficiente Salvador, todas as demais coisas são acrescentadas. Logicamente, o homem faz a parte dele, né? A gente se prepara, a gente estuda, é isso que vocês estão fazendo, se qualificando
para honrar o Senhor na expansão do reino. Platão, né, ele foi o maior discípulo de Sócrates. Segundo o filósofo, a verdadeira aprendizagem começa com um estado de perplexidade, impelindo a pessoa ao esforço do conhecimento, forçando a pessoa a pensar, a refletir no que está ocorrendo, possibilitando o conhecimento sobre si. Platão acreditava que cada um é responsável por sua própria aprendizagem. Por volta de 387 a.C., Platão fundou sua própria escola de filosofia nos jardins construídos pelo seu amigo Academos, que deu à escola o nome de Academia. É uma das primeiras instituições de ensino superior no mundo ocidental. Platão, diferentemente de Sócrates, tinha o hábito de escrever sobre suas ideias e ainda resgatou boa parte do pensamento de seu mestre Sócrates. Ele não andava promovendo debates em locais públicos, como seu mestre. Devido a isso, Platão era mais restrito. Chegavam a ele quem frequentava a academia, ou seja, os filhos dos aristocratas. Mais uma vez, você vê a questão da educação, né, ela sendo oferecida desde os primórdios a um pessoal mais elitizado, né? Então, no decorrer da sociedade, enquanto a história da educação ela vai se firmando, né, até os dias de hoje, você vê que a educação de qualidade, infelizmente, ela é oferecida para poucos. Então, cabe a nós, professores, pastores, né, pessoas que são comprometidas com o reino, fazer com que a justiça social se estabeleça na nossa nação. E para isso, eu não preciso esperar uma grande revolução acontecer. Minha maior revolução é quando eu subo no púlpito para pregar, quando eu vou para as células, quando eu vou para os congressos de homens, de mulheres, de adolescentes e acampamentos, e ali a gente começa a refletir sobre a palavra de Deus, não é? Sobre o posicionamento do Senhor em relação às pessoas. Jesus tratava as pessoas sem acepção, né? Isso é se estabelecer a justiça social. Então, a começar por mim e por você, né? Nós já podemos estabelecer essa justiça, né? Bem-aventurado, né, as pessoas que conseguem enxergar o outro. Bem-aventurado aquelas pessoas que conseguem amar as pessoas como a si mesmo. Então, você tendo essa atitude, essa postura, você está honrando o nome do Senhor. E Platão, ele acreditava que o homem vivia aprisionado no seu corpo e que só consegue enxergar as sombras e não a realidade em si. Para explicar isso, Platão cria a alegoria da caverna, o famoso mito da caverna. E aí eu gostaria de convocar vocês, está no final dos slides, né, que vocês possam ter um tempo, até para assistir em família, um desenho animado chamado Os Crubes, que fala exatamente sobre o mito da caverna, mas de uma forma leve, onde os nossos filhos, sobrinhos, né, podem ter o acesso a esse conhecimento, assim como nós adultos. Então, eu gostaria que vocês tirassem um tempinho, procurassem na internet, né, e assistisse Os Crubes. Ele trata de forma lúdica, né, bem leve, bem tranquila, sobre o mito da caverna. E, por fim, Aristóteles, né, o terceiro e último filósofo que marcou a história. Ele foi discípulo de Platão, mas seguiu o seu próprio caminho, com uma filosofia bem diferente do mestre. Quanto ao método de exposição da filosofia, enquanto Platão faz uso dos diálogos, Aristóteles foi um sistematizador. Uma pessoa sistemática, né, é uma pessoa que consegue organizar as ideias, né, consegue sistematizar o ensino. Então, embora ele também tenha escrito diálogos, o que chegou até nós foi apenas uma parte de suas obras, né, produzidas em forma descritiva e ordenada. Aristóteles organizou o conhecimento até então deixado por Sócrates e por Platão. Criou sistemas classificatórios para a natureza a respeito do céu, sobre os fenômenos atmosféricos, exame da física como o movimento, infinito, vazio, lugar, tempo, entre outros assuntos. Também estudou ideias psicológicas sobre sensação, memória, o sono, os sonhos, a respiração, a história dos animais. Classificou as espécies vivas, as formas de governo, de retórica, que diz respeito à argumentação, e ainda realizou muitos outros estudos.
Em suma, ele organizou ou sistematizou praticamente todo o conhecimento acumulado até então. Aristóteles ressalta a importância do exercício na aprendizagem, por isso reforça a memória por meio de imitação e repetição mental. Seus escritos sobre a associação de ideias como formadoras de hábitos foram os pontos de partida para o aparecimento da psicologia experimental, em 1879, realizada por Wundt. No Império Romano e na Idade Média, não podemos deixar de destacar a influência da Igreja neste período. Se vocês se recordarem do que vocês estudaram em História, né, no ensino fundamental, você vê que no finalzinho do século XVIII, início do século XVIII até o final, a Igreja Católica Romana, né, ela era chamada da Grande Senhora Feudal. Né, isso porque ainda não havia o sistema de moedas e a forma de se aperceber uma pessoa, né, com poder na sociedade da época era através dos feudos, que eram lotes de terra. Então, quanto mais feudos você tinha, mais poderoso você era. E aí, nesse tempo, você vê o movimento das cruzadas, não é? O movimento da Igreja Católica contra a pessoa de Lutero, né? O movimento de contra-reforma, e aí muitos camponeses, na época, perderam suas vidas em nome da Igreja, né? E quando eles perdiam a vida, a mulher e a criança, ela não era inserida sequer no censo. Então, elas perdiam o direito de habitar as terras que eram da família. E a igreja se apossava dessas terras. Então, a história da educação, ela retrata esse momento, né, chamando a Igreja Católica da Grande Senhora Feudal ou período das trevas, certo? Então, nesse momento, né, nesse momento de Idade Média, não podemos deixar de destacar a influência da Igreja, né, neste período, do conhecimento religioso devido ao monopólio da Igreja Católica sobre o saber, né? E, consequentemente, sobre o estudo da mente, do psiquismo. Neste período, surgem dois grandes filósofos, né, que representam esse período, São Agostinho e São Tomás de Aquino. 354 a.C. a 430 d.C., Santo Agostinho, inspirado em Platão, também fazia cisão entre a alma e o corpo, sendo a alma a sede do pensamento humano, acreditando que ocorria no homem uma iluminação interior divina como condição básica para a sua aprendizagem. Não cabe aos professores ensinar nada, mas apontar os ensinamentos por meio da provocação, do estímulo, da motivação, de forma agradável para que os alunos tenham a compreensão, tenham o aprendizado. São Tomás de Aquino, 1225 a 1274, surgiu 8 séculos depois de Santo Agostinho. Buscou em Aristóteles a distinção entre essência e existência. O homem, na sua essência, busca a perfeição através da sua existência. Somente Deus seria capaz de reunir a essência e a existência em um termo de qualidade. Assim, a busca da perfeição pelo homem seria a busca de Deus, e acreditava que adquirirmos conhecimento por duas vias. Interior, no caso de quem procura aprender por meio de sua própria busca, e o aprendizado exterior, no caso de quem busca o aprendizado por meio da instrução de alguém. Acreditava que toda aprendizagem precede do conhecimento anterior. Portanto, para aprender, deve-se respeitar a capacidade de cada um. Uma questão que merece ser lembrada, né, no estudo do surgimento da psicologia como uma ciência, é a questão da subjetividade. Subjetivo é algo que pertence a mim, é algo próprio a mim, não é? E, segundo os autores Luiz Cláudio Mendonça Figueiredo e Pedro Luiz Ribeiro de Sante, devemos considerar duas condições para o conhecimento científico da psicologia. Primeiro seria a experiência da subjetividade privatizada, e a outra a experiência da crise desta mesma subjetividade. Ao longo dos anos,
tais como costumes, religião, entre outros, que determinam a subjetividade e a individualização. Infelizmente, a gente vê, né, muitos autores, né, até renomados, que se declaram ateus. E a gente tem que ter o discernimento na hora que a gente precisar, né, fazer alguma leitura deles, né, de sempre colocar em primeiro lugar a fé que nós temos em Deus. Então, a gente já ouviu muito, eu creio que vocês ouviram também, né, alguns termos como a religião é o ópio, ou seja, é o veneno do povo. A religiosidade em si, ela não é interessante, porque ela é legalista, né? Mas é importante a gente ter o conhecimento sobre Deus. Deus, ele é um ser relacional. Você vê que desde o Éden, quando havia ainda ausência de pecado, Deus fazia questão de todos os dias vir conversar com seus filhos. Então, Deus, ele é um Deus relacional. Por isso que a oração é tão importante. Por isso que Jesus, quando esteve aqui conosco no mundo, ele nunca deixou a sua natureza divina, né? E você vê como um exemplo vivo, muitas vezes Jesus saía para o deserto ou de madrugada para orar. Então, a conexão dele com o Pai era contínua. Então, Deus é um Deus de relacionamento, o mesmo relacionamento que a gente vê explícito no Salmo 23. Já começa com uma afirmativa: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Essa é uma linguagem de intimidade, de quem conhece o Deus a quem serve, né? A condição de pai e de filho. Então, ainda segundo os autores, a subjetividade privatizada seria a nossa individualidade, o nosso eu. E a crise estaria ligada à nossa experiência com transformações culturais ao longo dos anos, tais como costumes, religião, entre outros, que determinam a subjetividade e a individualização. No entanto, é importante ressaltar, destacar, que essas transformações acontecem na sociedade num contexto social já definido, né? Também um contexto político e econômico. E somente a partir do reconhecimento do individual, do homem dentro desta mesma sociedade, é que podemos perceber a psicologia sendo aceita, de fato, como ciência. A educação, né? Agora vamos falar um pouquinho sobre a psicologia da educação, que é um ramo da psicologia, certo? Eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês sobre a origem e a evolução histórica da psicologia da educação, que é, de fato, a disciplina que, com a graça de Deus, iremos trabalhar esse mês. Então, a educação, ela representa, desde os primórdios, desde o princípio, e principalmente no mundo atual, o recurso mais precioso numa sociedade. Fator reforçado no mundo que vivemos, né, o mundo globalizado, a sociedade da informação, né, onde as informações ganham uma velocidade tremenda, né, e nós somos uma geração totalmente diferente da geração dos nossos pais. Então, nós somos uma geração que temos que ter estudos contínuos, leituras contínuas, para continuar competitivo no mercado de trabalho. E para a igreja não é diferente, porque nós temos que lembrar o seguinte: aquele jovem, aquele adolescente que frequenta a nossa escola bíblica dominical, que frequenta o grupo familiar, que frequenta a sua igreja, ele também é um jovem que frequenta a escola, não é? Então, quem tem que abrir os olhos do jovem, ensinar ele sobre a questão de sexualidade, relacionamento entre pais e filhos, relacionamento com dinheiro, a questão da ética, tudo isso quem tem que ensinar não é o mundo, da sua forma distorcida, né, e imoral. Quem tem que ensinar primeiro é a primeira instituição criada por Deus, que é a família, né? E em seguida a instituição igreja, né? É a função social da igreja cuidar das suas ovelhas, e não é só na esfera espiritual, é na esfera política, emocional, cultural, né? Então, o jovem ele precisa entender que a igreja é um espaço onde ele vai desenvolver a sua fé, os seus dons e talentos, e também vai se firmar como um cidadão ético, respeitoso, não é? Porque o cristão ele tem que ser sal e luz por onde ele passar. E se está na Bíblia, Provérbios em especial, é um livro que me inspira muito, não é? E em Provérbios você vê que ele trata claramente sobre as relações sociais com o ser humano, marido e mulher,
pais e filhos, a questão hierárquica no trabalho, o seu relacionamento com o dinheiro, a questão de você ser ético, de você colocar Deus em primazia, né, para gerir o seu dinheiro, gerir o seu tempo, gerir suas relações. Então, tudo isso, se está na Bíblia, é porque é importante. Então, a igreja precisa, sim, tratar de finanças, tratar de sexualidade, tratar sobre assuntos que muitas vezes têm sido tabus. E aí o jovem está cheio de dúvidas. Se a família não fala, se a igreja não fala, o mundo vai falar de sua forma inapropriada e desvalorizada. Então, nós temos que abrir o diálogo, ter um coração mais aberto, né, ter uma mente mais madura e sensível para a necessidade do povo, né, que congrega a nossa igreja. Então, a Bíblia ela tem resposta para tudo, até para indagações que eu ainda não tenho no meu coração. Então, é importante a gente tratar desses assuntos, certo? Então, as gerações precedentes a nós fizeram muitos esforços para educar as novas gerações. Desse modo, a psicologia da educação ela entra com força e constitui um campo de conhecimento que historicamente vem atuando no sentido de subsidiar a prática educacional em todos os contextos nos quais o homem torna-se humano. O interesse pela educação, suas condições e seus problemas foi sempre uma constante, né, entre os filósofos, políticos, educadores e psicólogos. A psicologia da educação é um ramo da psicologia que se propõe a estudar. O objetivo da psicologia da educação é estudar o processo de ensino e aprendizagem em suas diversas vertentes, os mecanismos de aprendizagem nas crianças e nos adultos, a eficiência e eficácia das estratégias educacionais, bem como o estudo do funcionamento da própria instituição educacional enquanto organização, espaço do conhecimento, buscando compreender os processos de desenvolvimento e aprendizagem humana, bem como compreender e explicar os fenômenos de ordem psicológica que ocorrem em contextos de educação formal e não formal. Isso me remete à questão da organização da escola bíblica dominical. Como é importante a gente ter esse cuidado. Se eu sei que a metodologia empregada para a criança tem que ser totalmente diferente para um adulto, ou para um adolescente, ou para uma senhora, ou para um senhor. Então, a gente tem que entender, né, que a formatação da escola bíblica dominical e o cultinho à noite para as crianças, elas têm que obedecer uma metodologia que seja eficaz de acordo com a sua idade, para que haja, de fato, o aprendizado e o conhecimento. E é isso que a psicologia da educação vem sugerir, né? Então, essa disciplina, ela vem trazer para o mundo da teologia, não é? Ferramentas que são extremamente eficazes para o ministério. Esse é o nosso objetivo primordial, que ao término dessa disciplina, vocês saibam como empregar, né, as metodologias da educação para que haja aprendizagem de fato, né, entre as suas ovelhas. Desde um culto à noite, que é extensivo a várias idades, né, e culturas, até a Escola Bíblica Dominical, a EBF, Escola Bíblica de Férias, os grupos familiares. Então, quando a gente trabalha a metodologia certa para cada idade, não tem como dar errado, né? E quem me inspira é o Senhor Jesus. Você vê que Jesus ele tinha todo um cuidado, todo um amor em relação à pedagogia que ele aprendia. Ele é o nosso mestre, né? Várias vezes você vê no Novo Testamento empregando essa palavra, ensinar. Jesus saiu para ensinar. Jesus estava ensinando a multidão. Então, ele é o nosso mestre. E o que eu acho lindo em Jesus é que ele tinha uma pedagogia própria para cada faixa etária. Por exemplo, se vinha um grupo de crianças para falar com ele, ele se abaixava. A psicologia diz isso. Para a criança se sentir confortável e segura em relação à presença do adulto, você tem que estar na linha de olhos, né, na mesma altura dos olhos da criança. Então, Jesus se abaixava. Com certeza, eles beijavam ele, puxava a barba, sentava no colo, porque criança é espontânea, né? Criança, quando gosta, ela demonstra mesmo. E ele tinha uma linguagem própria para a criança entender o reino de Deus e entender que sem ele, sem Jesus, não haveria chance, né, de morar nos céus. É tanto que ele diz, bem-aventurado, né, as pessoas que são como as crianças, que têm um coração puro, porque delas é o reino dos céus. Quando Jesus estava com a multidão, ele gostava muito de ensinar através de parábolas, contação de história, mas que tinha um fundo de verdade em toda aquela contação de história.
Quando ele estava com os discípulos, ele tinha outra linguagem, muitas vezes mais profunda do que a linguagem que ele usava nas multidões. Quando ele estava com os doutores da lei, ele tinha uma oratória altíssima. Então, qual era o objetivo maior do Senhor? E continua sendo, não é? É ter uma linguagem limpa, não é? Uma linguagem onde a sua ideia central, né, ele chegue ao coração humano. Então, a gente na igreja tem que ter também esse cuidado, esse zelo, né, para que o evangelho, as boas novas de Cristo sejam entendidas e as pessoas, da criança ao idoso, entendam da urgência que temos em ter uma vida relacional com o Senhor. Isso é muito importante. Então, a psicologia da educação, ela vem trazer os mecanismos de aprendizagem, né, nas crianças, nos jovens, nos adolescentes, nos idosos, não é? Bem como um estudo do funcionamento da própria instituição educacional, enquanto organização, buscando compreender os processos de desenvolvimento e aprendizagem humana, bem como compreender e explicar os fenômenos de ordem psicológica que ocorrem em contextos de educação formal e não formal. Os psicólogos escolares desenvolvem o seu trabalho em conjunto com os educadores e a família. Veja como é importante. Isso é uma fala de uma pessoa secular, certo? E mostra aí como é importante o papel social da família, a função social do pai, da mãe e dos filhos no núcleo familiar, porque foi instituído por Deus desde a origem, desde Gênesis, não é? Deus, pelo poder da palavra, pela oralidade, ele criou todas as coisas. E, por fim, fez sua obra-prima, que foi o ser humano. Então, ali foi instituída o primeiro núcleo familiar. Então, na tentativa de alcançar um processo de aprendizagem mais eficaz, né, vê-se a importância do trabalho com as famílias, com os educadores, com os psicólogos, e aí eu incluo vocês, pastores, né, no processo de ensino-aprendizagem da verdade das Escrituras, principalmente no que diz respeito à motivação e às dificuldades de aprendizagem. Então, aquela criança, aquele adolescente, aquele adulto que tem dificuldade de aprendizagem na escola ou na faculdade, ele também vai apresentar dificuldades na igreja, quando o professor for estudar, por exemplo, o livro de Isaías, com a escola bíblica dominical, cada um com sua revista. Então, a limitação que ele tem na escola, ele vai ter na igreja. E nós precisamos ter essa sensibilidade, né? Inclusive de quando for, não basta ser voluntário na obra do Senhor, tem que ser qualificado. É uma coisa que a gente tem que desmistificar, que qualquer pessoa vai lá e faz. Não, o reino de Deus, ele entre outras coisas, ele precisa de excelência. Não é à toa que a palavra do Senhor diz, procura apresentar-te a Deus aprovado, não é? Com excelência, do jeito que a gente corre tanto no mundo secular para sermos bons profissionais. Se eu me voluntario para ser uma professora da classe de mulheres, eu vou ter que me desdobrar para poder estudar e corresponder à necessidade dos meus alunos. Então, isso é muito importante, a igreja abrir essa visão em relação à qualificação das pessoas que trabalham no ministério. Isso é muito importante. As origens da psicologia da educação são observadas ainda na fase do funcionalismo nos Estados Unidos, né? Então, surgiu nos Estados Unidos em função das características próprias da sociedade americana, em especial o pragmatismo, onde era só valorizado o que era útil. Por essa razão, a psicologia da educação surge inicialmente para resolver os problemas da educação nos Estados Unidos, isso por volta de 1894. A partir dessa década, o número de psicólogos voltados para esse campo educacional teve um crescimento admirável. E até hoje a gente vê, né, o diferencial que os Estados Unidos têm em relação a outros países, porque eles investem mesmo em educação. Então, Stanley e Edward aparecem com destaque com mais contribuições para o desenvolvimento da psicologia da educação. A partir de 1905, começa o uso de testes de inteligência para aferir o desempenho dos alunos. O teste criado por Binet, né, e Simon tinha a proposta de conseguir separar os alunos que tinham um bom desempenho daqueles que apresentavam dificuldades de aprendizagem. E aí você vê novamente a educação de qualidade sendo oferecida
para poucos, ou seja, aquelas pessoas que tinham um nível de inteligência maior, que tinham um senso lógico mais desenvolvido, que aprendiam com facilidade, eles ficavam numa sala, né, uma vez que aplicassem esse teste. E aquelas crianças que tivessem dificuldade de aprendizagem ficariam excluídas em outro ambiente. E aí você vê que a educação, na verdade, ela não é um privilégio, né? A educação, ela é um direito de todo e qualquer cidadão. Então, cabe ao professor, que é o líder da sala, né? Isso vale para a igreja também, a usar uma metodologia que faça com que todos se sintam incluídos no processo. Logicamente, é utopia achar que a gente vai ter uma sala de aula, seja no mundo secular ou dentro da igreja, que vai ser uniforme. Não é. Vai ter aquelas pessoas que mal você toca no assunto, ele vai dizer, professor, eu estou lendo um livro sobre isso, e vem contribuir, né, de maneira extraordinária na aula. E vai ter aquele aluno que você vai mudar a didática várias vezes, e ele vai continuar com o conhecimento básico. Mas, de toda forma, esse conhecimento foi apreendido. Então, é isso que o professor precisa ter essa consciência, e o pastor também. A partir do momento que entra uma pessoa no meu ministério, na minha sala de aula, é minha responsabilidade. Então, eu vou fazer de tudo para que haja a compreensão e aprendizado. Agora, o que essa pessoa vai fazer, né? A partir do momento que eu a oriento, que eu trago, né, os conteúdos e tudo mais, não é mais problema meu, e sim responsabilidade da pessoa. Agora, nós, enquanto líderes, temos que dar o nosso melhor, até porque, né, como sempre minha mãe me orientou, ela é professora também, e ela sempre disse, olha, minha filha, faça tudo com excelência, porque quem vai honrar você é o Senhor. Então, quando a gente tem essa consciência, né, de identidade e pertencimento, né, como diz Romanos 11:36, eu amo demais esse versículo, que diz o seguinte, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então, quando eu tenho essa visão de mundo, tudo aquilo que eu for fazer, eu sei que o meu Deus está me observando e é Ele que vai me honrar. Então, vale a pena estudar, vale a pena fazer tudo com excelência, porque é para Ele. Já nas décadas de 20 e 30, a psicologia atravessa um período de questionamento quanto à sua eficácia. Né? Com a Segunda Guerra Mundial instaurada, novamente é cogitada para solucionar diversos problemas. Sabe que os problemas de guerra são inúmeros, né? Então, a psicologia entrou com muita força para vir como um aliado, né, dos traumas, das perdas e tantas questões que envolvem uma guerra, que não são só os soldados que perdem, as famílias também, né? Perde e perde muito também emocionalmente. Então, especificamente no que se refere à psicologia da educação, observa-se sua influência em diversos países, como, por exemplo, um determinado instituto que se levantou e que trabalhava na investigação e no ensino da psicologia e da psicopedagogia. A psicopedagogia, o alvo maior dela é trabalhar com pessoas com déficit de aprendizagem. Então, pessoas que têm deficiência de aprendizagem, seja por questões naturais, por conta de enfermidades, ou muitas vezes por falta de nutrição adequada na infância, não é? Pela questão da violência emocional, que muitas pessoas são acometidas, violência sexual, violência física, né? Então, tudo isso interfere no processo de ensino-aprendizagem. Então, a psicopedagogia, ela vem com essa inovação, né, de trazer ferramentas que ajudem o professor no processo de ensino-aprendizagem, respeitando o tempo de cada pessoa. No decorrer da década de 50, inúmeras transformações ocorridas no mundo, como, por exemplo, o final da Guerra Fria e a decorrente prosperidade econômica do período, favoreceram novamente a psicologia da educação. Muitas questões aparecem levantadas pela educação em prosperidade e pela psicologia. Enfim, a psicologia da educação surge como resultado do esforço empreendido por muitos psicólogos e pedagogos, preocupados em aplicar o conhecimento, os princípios, as explicações e os métodos da psicologia no campo das práticas da educação. Assim, parece lógico que, como fruto do trabalho de psicólogos e pedagogos, a história da origem e da evolução da psicologia da educação confunde-se com a história da psicologia científica. A psicologia da educação é uma área historicamente recente. Se delineia e se caracteriza como uma área para onde convergem interesses e questionamentos sobre a aprendizagem e a educação.
Encontramos no Brasil contribuições muito relevantes sobre a história da psicologia da educação e suas relações com a história da psicologia, como Gatti, Marli André, né, Antunes, Guedes, entre outros pesquisadores da área. A psicologia da educação estuda as diferenças individuais, as mudanças de comportamento do sujeito em situações educativas, a análise dos processos de aprendizagem, desenvolvimento e socialização no ambiente educacional, também no desenvolvimento infantil. Esses campos são fundamentais para a compreensão da sua natureza e da dimensão nos estudos de educação. A natureza, dimensão epistemológica, fundamentos científicos, objetos de estudo e conteúdos da psicologia da educação. A psicologia da educação tem por objeto de estudo todos os aspectos relacionados às situações da educação, sob a ótica psicológica. Seu domínio é constituído pela análise psicológica de todas as situações da realidade educativa e não apenas a simples aplicação da psicologia nas questões relacionadas à educação. O maior objetivo da psicologia da educação é constatar ou compreender e explicar o que se passa no seio da situação de um problema da educação. A psicologia da educação faz parte dos componentes específicos da educação, cuja finalidade é estudar os processos educativos. Existem, basicamente, 3 correntes ou posicionamentos sobre a natureza e a dimensão epistemológica da psicologia da educação. Primeiro, a psicologia da educação é entendida como mera etiqueta de designação para as explicações e princípios psicológicos pertinentes e relevantes à educação e ao ensino. Não consegue ter autonomia didática. Esta corrente de especialistas entende que a psicologia da educação é apenas a terminologia empregada para designar o corpo de princípios e explicações aplicados e alcançados pela psicologia, através da situação educativa. Essa é a primeira corrente. A segunda diz o seguinte, que a psicologia da educação é entendida como uma disciplina com autonomia científica e também didática, uma vez que já tem determinados objetivos e conteúdos, princípios psicológicos que atendem aos fenômenos educativos. E a terceira e última corrente afirma que a psicologia da educação é entendida como uma disciplina ponte, com um objeto de estudo, alguns métodos, marcos teóricos, né, e conceitos próprios, caracterizando-se como uma disciplina de natureza aplicada. Quanto ao objeto de estudo e aos seus conteúdos, vamos considerar a psicologia da educação classificada como uma disciplina ponte, termo cunhado por César Cole, que considera uma disciplina psicológica e educativa de natureza aplicada. Dessa classificação decorrem algumas situações. Muitas são os aspectos estudados pela psicologia da educação e também muitas são as suas contribuições para o profissional de educação. Então, meus queridos, espero que nesse nosso primeiro encontro, né, tenha sido proveitoso esse passeio pela história. Primeiramente, sobre o surgimento da psicologia como uma ciência e a ramificação dessa psicologia, que é o nosso objeto de estudo durante o mês de agosto, chamada Psicologia da Educação. E aí eu deixo como as referências para que vocês possam procurar, né, na internet, né, o texto Psicologia da Educação, de Margarete Simone, e eu gostaria que vocês assistissem 2 vídeos, certo? Um sobre o que é psicologia, já está aqui o endereço do YouTube, e o segundo, o que eu comentei há pouco, o filme falando sobre o mito da caverna, de uma forma bem leve, bem simplista, chamado Os Cruzes. Que Deus abençoe, nos dê unção de sabedoria, para que a gente possa ser sal e luz, aonde a gente passar, deixando a excelência do conhecimento de Cristo em todas as pessoas. Deus nos abençoe e nos dê a graça de aprendermos e aprendermos. Até a próxima.